Ontem o Brasil venceu a Inglaterra por 1-0 com gol do menino Endrick, e foi uma grande vitória para a seleção brasileira. Com essa excelente partida do Brasil, muitos comentaristas e jornalistas do mundo todo falaram bastante sobre o Brasil. Um desses comentaristas bastante conhecidos é o Thierry Henry, um grande ex-jogador de futebol francês e atualmente comentarista. Ele fez muitos elogios à seleção brasileira e ficou em choque e muito encantado com o Endrick e os jogadores do Brasil, como Vini Júnior, Lucas Paquetá e outros. Vamos ver também o que o técnico da Inglaterra falou sobre o Brasil e o Endrick, e também vamos te mostrar como alguns jornalistas ingleses reagiram e falaram sobre essa vitória da seleção. Spoiler é que até compararam o Endrick com o Romário, então fica até o final do vídeo que vou te mostrar todos os detalhes dessa repercussão. E no final, vou querer sua opinião sobre uma polêmica que vem sendo muito debatida desde ontem acerca da seleção brasileira. Para começar, queremos destacar que o Brasil entrou nesse jogo sendo desacreditado por muitos torcedores, até mesmo brasileiros. Antes do jogo, você provavelmente deve ter visto muitos comentários como: o Brasil vai levar 5-0, o Brasil vai ser goleado, depois desse jogo o Dorival até será demitido, ou até mesmo, o Brasil nunca mais vai voltar a jogar bem, essa era já passou. Pois bem, seria exagero dizer isso antes do jogo? Dizer que o Brasil iria levar 5-0 ou ser goleado? Sim, seria. Já que este jogo surpreendeu muita gente, mas dizer que o Brasil nunca mais iria voltar a jogar bem é loucura, até porque o jogo de ontem provou, de uma vez por todas, que uma nova era está chegando. Tudo bem, vencemos por 1-0 com gol de rebote, você está certo. No entanto, vamos avaliar o jogo como um todo. Há alguns meses, estávamos passando sufoco contra a Argentina e empatando com a Venezuela. Sim, com a Venezuela. E hoje vencemos a Inglaterra, meu amigo. Com um excelente jogo, isso graças, claro, aos jogadores e ao técnico Dorival Diola. Ops, Dorival Júnior. Perdão pessoal, me empolguei. Durante boa parte do primeiro tempo, o Brasil foi pressionado e viu a Inglaterra dominar a posse de bola, uma cena inimaginável para os torcedores brasileiros até poucos anos atrás. A seleção teve dificuldades para encaixar a marcação e cometeu faltas perigosas, deixando brechas para o adversário explorar jogadas aéreas, um aspecto em que levam perigo mesmo com a ausência do artilheiro grandalhão Harry Kane, do Bayern de Munique, que estava machucado. Uma das melhores notícias para o Brasil na etapa inicial foi o desempenho de Lucas Paquetá, que retornou depois de ficar fora devido a uma investigação por suposta participação em esquema de apostas. O jogador do West Ham trouxe dinamismo e lucidez ao meio-campo, criando lances importantes de contra-ataque e até acertando uma bola na trave. Vini Júnior e Rodrigo movimentaram-se bastante e pressionaram a defesa inglesa com jogadas individuais perigosas, mas falharam em duas grandes chances de colocar a seleção à frente no placar. Mas no geral, a seleção foi muito bem. Mas agora vamos falar de alguém que vem sendo capa em vários jornais do mundo todo. Ele mesmo, Endrick. Ele foi o autor do gol de ontem que levou a seleção brasileira à vitória. Ele se posicionou muito bem, acompanhou a jogada e sobrou de rebote e ele só mandou no fundo das redes. Depois desse feito, muitos jornais do mundo tudo falaram muito sobre ele. O jornal Marca da Espanha escreveu: um gol que permitiu a Endrick entrar na história do futebol brasileiro. Endrick se tornou, com esse gol, o quarto artilheiro mais jovem da história da seleção brasileira, depois de Pelé, Edu e Ronaldo, e ao mesmo tempo, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol em Wembley, quase nada. Endrick é uma promessa fulgurante do futebol brasileiro, cujo talento e determinação o colocam como uma realidade para equipes de alto calibre, como o Real Madrid. Sua capacidade única de decidir jogos em momentos cruciais, aliada à sua maturidade e habilidade incomuns para alguém de sua idade, o tornam uma figura central em qualquer equipe de elite, escreveu o jornal Marca da Espanha. E aí vimos o jornal espanhol elogiando bastante o Endrick, o autor do gol brasileiro. Agora vamos ver o que os jornais ingleses falaram sobre o Endrick e sobre o Brasil. O The Guardian disse: Endrick demonstrou ser um jogador excepcional, com um futuro brilhante pela frente. Sua habilidade técnica e capacidade de decisão em campo são notáveis, mostrando que ele tem potencial para se tornar uma estrela no cenário do futebol mundial. The Telegraph disse: a performance da seleção brasileira mostra que é apenas uma questão de tempo para o Brasil voltar a dominar o futebol junto com outras seleções de elite. O jogo apresentado pela equipe demonstra uma clara tendência ascendente, sugerindo um retorno iminente ao topo do cenário futebolístico global. Na minha opinião, a seleção brasileira demonstrou um desempenho notável, tanto individualmente quanto coletivamente. O jogo contra a Inglaterra deixou claro o potencial do time, mesmo diante de desafios e ausências importantes. A vitória, com destaque para o gol de Endrick, reflete não apenas a qualidade técnica dos jogadores, mas também a resiliência e determinação da equipe como um todo. E isso foi bem elogiado pelos jornais do mundo todo, como o The Guardian e o The Telegraph, que ressaltaram a ascensão e o futuro promissor tanto do Brasil quanto de jovens talentos como Endrick.
Ainda sobre o Endrick, é interessante mostrar o que o Joe Cole, ídolo do Chelsea, falou do Endrick. Em comentário na emissora Channel 4 da Inglaterra, o ex-seleção inglesa não poupou palavras ao comparar o jogador de 17 anos com o tetracampeão do mundo, Romário. Ele disse: "Acho que ele tem um pouco de Romário. O formato do corpo, a maneira como ele guarda a bola e a alegria em seu rosto. É o jogador mais jovem a marcar em Wembley por um clube ou seleção. Excepcional." Na minha opinião, o que Joe Cole disse sobre o Endrick é simplesmente incrível. Ele comparou o nosso jovem jogador com ninguém menos que Romário, uma verdadeira lenda do futebol. É como se ele estivesse dizendo que o Endrick tem aquele mesmo talento especial, sabe? A forma como ele segura a bola e até mesmo a alegria que ele demonstra em campo. E pensar que ele é o jogador mais jovem a marcar em Wembley, tanto por um clube quanto por uma seleção. Isso é realmente impressionante. É uma grande honra para o Endrick ser comparado a uma estrela como Romário. Isso só mostra o quanto ele é excepcional e o quão brilhante é o seu futuro no futebol. Um que concorda com isso é o Dorival. Após o jogo de ontem, ele disse isso sobre o Endrick. É um jogador que é protagonista na sua equipe. É diferenciado com a sua idade. Se ele está ali, é para isso, para ser usado. O tempo vai mostrar quem poderá vir a ser esse garoto. Eu acredito que se ele não mudar a postura que vem tendo, com certeza será um nome muito importante do futebol brasileiro e mundial. Temos que ter tranquilidade com o garoto. Está praticamente iniciando e talvez acelerando um pouco a sua formação. Depois ele disse: "Tem sido um jogador de destaque e foi no último Brasileiro, onde merecidamente foi campeão. Ele com a sua equipe. É um garoto que realmente mostra qualidade diferenciada para um jovem, para um atacante que apresenta algumas características interessantes e diferentes dos jovens. Torço para que ele não mude a forma de ser. Tem uma base familiar que nos passa a impressão de dar sustentação importante." E eu também concordo com o Dorival. É evidente que Endrick tem uma excelente qualidade, é rápido, veloz, sabe se posicionar e tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Mas eu peço a todos vocês que estão empolgados, calma. Eu sei, a empolgação é grande. Faz tempo que não vemos um jogador com um potencial como Endrick, depois de Neymar. Mas eu peço de novo, calma. Ele vai amadurecer bastante ainda e vai com certeza se tornar um dos melhores do futebol mundial. Mas jogar muita pressão em cima, compará-lo com Pelé, Romário, Rivaldo, entre outros, é desnecessário. Por isso, é importante que ele se desenvolva naturalmente. Agora vamos ver o que o técnico da Inglaterra disse ontem sobre o Endrick. Sabemos que ele, Endrick, é um jogador perigoso. Entrou querendo fazer gol e nós deveríamos ter defendido o gol melhor do que fizemos. Ele aproveitou o lance em um rebote e foi um momento brilhante para ele. Ele com certeza é um jogador fenomenal. Ele ainda disse: "Estou satisfeito." Claro, não é legal perder partidas, mas tivemos boas atuações individuais de jogadores que quase não jogaram regularmente pela Inglaterra. O resultado justo deveria ser um empate, disse o comandante da Inglaterra, Gareth Southgate. Já o Thierry Henry disse isso. Paquetá e Vini Júnior foram essenciais para o time. Eles trouxeram uma dinâmica crucial ao jogo, principalmente o Lucas Paquetá. Ele mostrou sua importância no campo, criando oportunidades e mantendo a posse de bola. O Vinícius teve uma atuação um pouco apagada, longe de ser aquele cara do Real Madrid, mas de certa forma foi essencial e quase marcou 2 gols. Depois ele falou sobre o Endrick. Eu estava imaginando ele entrando no jogo de titular. Ele é jovem, está aprendendo bastante, entrou em campo e decidiu a partida. Me fez lembrar momentos importantes da minha carreira. Sem dúvida alguma, ele será um dos melhores jogadores do mundo no futuro, disse o Thierry Henry. Mas agora quero saber também sua opinião. Muitos estão dizendo que Endrick é o novo Pelé, o novo Romário, e vi até comentários de pessoas dizendo que ele já é melhor que Pelé. Você concorda com isso? Eu particularmente acho loucura, mas quero saber a sua opinião e sua visão sobre tudo isso, beleza? Aproveitando que você me assistiu até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder vídeos que postamos todos os dias. Aproveito e deixo um vídeo na tela, onde você vai ver o que os jornais do mundo todo e o Endrick falaram após o jogo de ontem. Confere lá que tá muito bacana. Um abraço e até a próxima.